Multímetro digital Bonvik, gente, é essa belezura aqui que eu vou mostrar para vocês como chegou aqui hoje, tá? Olha só, não vou ensinar a usar não, porque eu não entendo nada de multímetro, aqui eu só vou mostrar mesmo como que ele vem, tudo direitinho. Tenho até umas coisinhas aqui, ó, pra gente ver se a gente consegue medir, né? Mas eu não garanto nada para vocês não, tá? Porque a única coisa que eu sei fazer aqui é botar num aqui que bipa só e pronto. Vocês sabem que o meu canal é um montão de coisa, mas eu não tenho experiência com nada. O multímetro tá custando aí R$ 33, tá, gente? É um dos multímetros mais baratos que eu achei lá na Shopee. Aparentemente, ele tem bastante coisas, sabe? Eu achei interessante nele porque ele mede capacímetro, a capacitância, né, dos capacitores. Isso que eu achei legal, entendeu? Porque eu tenho um multímetro, que é esse aqui da Minipa, que ele não tem esse negócio aqui do diodo, esse símbolo aqui, ó, para medir as coisas, ele não tem. Esse símbolo aqui, ó, é diferente, não tem. Cadê o diodo aqui? Esse símbolo aqui que é do diodo, não tem. E também, o que eu achei interessante é que ele mede aqui os Fahrenheit, sabe? Não sei falar não, tá? Que são os negócios dos capacitores. E como eu mexo com esses negocinhos de tentar consertar as coisas, eu acho que é muito legal ter um multímetro assim para eu poder aprender melhor. Porque nesse aqui eu paguei carão quando eu comprei, da Minipa, mas ele não tem esses negócios, entendeu? Ele até tem aquilo que mede quando tem eletricidade aqui, ó, botando aqui, ele mede se tem eletricidade na coisa que você tá passando. Tipo, se tiver uma tomada, aí você passa ele lá e ele começa a apitar, porque tem energia passando na tomada, entendeu? Mas não é bem detalhado assim, igual esse aqui. Isso também só tem 2 buracos aqui para enfiar esses cabos. Aí eu queria um mais completo. Embora esse aqui tenha sido caríssimo, eu não sei usar, né? Porque eu não sou profissional e nem aprendi a usar. Mas esse aqui, que é mais barato, tem mais coisas e que eu posso aprender, né, a usar. Mas esse aqui é leve, parece que não tem nada em comparação a esse aqui. Esse aqui é bem mais pesado. Também é marca, né, Minipa, e esse aqui é Bonvink, eu acho que é isso. Se vocês repararem, parece que é um adesivo que eles passaram por aqui por cima, tá? Dá pra ver que é baratinho, R$ 33, né, gente? Aí aqui é o botão de ligar e desligar. A gente vai colocar a bateria, tá? Aqui é assim, ó, coloca ele aqui, ó. É grandão, aqueles videogame que tinha grandão, que a gente jogava de montar as pecinhas. Parece esse, de tão grande que é. Agora, vamos abrir aqui pra gente colocar as baterias. Aí aqui tem uma capinha, tá vendo, ó? Legal, né? Pra proteger o multímetro, ó. Uma capinha de silicone. Aí aqui a gente coloca a bateria. Olha aí as baterias que vieram. Vai ser assim, ó. Vamos colocar desse lado de cá também. Pronto. Ele já apitou aqui, mostrando que já reconheceu as baterias. Aqui a gente coloca os parafusos de volta. Eu não apertei nada, tá? Aí ele já ligou só de colocar as baterias aí. Aí eu vou colocar esse plástico aqui de volta. Tem o formato certinho para colocar, tá? Então não tem como errar, não. Pronto, colocamos. Aí aqui, ó, a gente desliga e liga ele, tá vendo? Aí aqui tá falando que é DC. E aqui a gente pode trocar, ó. Vou mostrar aqui pra vocês bem pertinho, porque assim vocês podem ver de quanto é cada círculo desses, né? Tá, gente? Apaguei a luz só pra vocês verem que acende, ó. Tá vendo, ó? Conforme eu tô mudando aqui, ele mede e... mede não, ele vai apitando em cada pontinho desse que eu colocar, ó. Mostra que é 20 amperes, né? O máximo. Aí fala aqui, ó. 20 amperes é o limite máximo. Eu acho que é isso, tá, gente? Aí manda até ter precaução aqui. Isso aqui eu não sei o que que é. Eu vou aprender com o tempo. 200 alguma coisa é o limite máximo do fusível. Máximo, que esse símbolo não sei o que que é de 500 volts, tá? Aí aqui, pelo que eu vi,
eles ensinando. Aqui você mede esses negócios aqui, ó, que eu não sei o nome, que eu esqueço. Gente, eu não sei nome de peça nenhuma. Aí coloca aqui, ó, cada um pontinho desse é diferente, ó. Por exemplo, esse HFE aqui, ele vai medir esses negócios aqui, tipo esses que tem essas 3 perninhas ou 4 perninhas, eu acho que é isso. Aqui tá falando que a capacidade de máxima é de 1000 VDC a 750 VAC. Então vocês que entendem, fiquem à vontade, tá? Agora eu vou botar assim, passando bem baixo, bem pertinho aqui, ó, que aí vocês podem ver aí certinho, tá bom? Beleza, deu aí? Deu pra ver? Então é isso, que assim vocês não vão ter dúvida na hora de comprar. O multímetro vem com manual, tá? É todo em português, então vocês podem ler aí como se fosse um livro para vocês poderem aprender a mexer no multímetro, tá vendo, ó? Aqui mostra tudo certinho, os ohms, não sei o que, tensão, e te ensina, né? Coisa que eu deveria fazer daqui a pouco. Multímetro digital, bom 607, teste de transitor, teste de diodo e teste de resistência. Aqui vocês dão uma pausa aí e aí vocês vão ver eles falando que é para medir diodo, tomada de 20 amperes. Tá vendo? A seção indicada. Tá mostrando aqui como que funciona aí pra gente que não sabe. Aí fala aqui que vem com 2 baterias e essas coisas, essas ponteiras aqui pra medir. As ponteiras são assim, tá, gente? Só pra vocês verem aí, ó. Tá? Olha aí. Ó. É bem grandinha, não é tão pequena assim. O preto, você sempre vai colocar aqui no com, as ponteiras pretas. Aí encaixa aqui direitinho. Aqui é o vermelho. Pronto. E aqui as ponteiras estão prontas para você usar. Aí aqui eu acho que tem... É aqui que é a escala de bip. Aí você pega, encosta um no outro. Aí tem que ficar assim, 0. Acho que já deu, né? Daqui a pouco vai explodir o negócio. Aqui eu vou desligar e ligar aqui o multímetro. Aqui eu tô nessa escala aqui, mas eu tenho esse resistor. Aí eu vou medir ele, mas eu não sei qual é a resistência dele, nem sei qual é o valor, não sei qual é o valor. Aí eu vou botar um aqui e outro aqui, vamos ver o que vai dar aí. Tá dando 1000, deu 1000 e pouco, é isso? Não sei nem segurar o negócio. Não sei se eu posso botar a mão, eita. Não sei se eu posso botar a mão aqui, não sei qual é o lado. Mas vocês estão vendo aí que tá dando 1850 e depois baixou aí, ó. Ah, mas isso aqui tá nesse aqui, né? Vamos botar então pra cá pra ver. Gente, eu não entendo, tá? Então vocês que vão me dizer aí o que é isso. Ó, vamos ver se vai... Também não tá indo nada, não sei se também se eu tenho que deixar mais tempo. Vamos botar nesse aqui. Agora começou aí, tá vendo? Agora já deu um valor aí, ó, de 9,79. Tá vendo? De 20k. Vamos ver de 200k quanto que vai dar. Aí por isso que eu tenho que olhar para ver uma tabela para saber de quanto que é, entendeu? Porque senão o que vai dar dando esses valores aí, eu não vou saber nada, entendeu? Porque é 10, é 100 e pouco. Vamos botar aqui, só para ver. Aí deu 9, 0009. Provavelmente não deve ser esse, né? Deve ser mais para cá. Mas beleza, vocês que sabem, vocês já estão vendo aí se isso aí funciona ou não. Por quê? Porque eu não entendo. Então, vocês que sabem, vocês já sabem se isso aqui está sendo preciso ou não. Fusível. E eu não sei qual é o lado positivo, qual é o negativo, se existe isso, eu não sei. Então, aqui, para a gente ver se ele está aberto ou fechado, eu acho que ele tem que apitar. Aí, eu vou botar aqui, nessa escala aí, que é o vermelhinho aí, de bip, e vamos ver aí. Não tá apitando, não. Será que é porque tá ruim? Tá ruim então o meu, hein, gente? Porque não tá apitando. Vamos segurar aqui. Ó, não apita.
Então, o meu acho que tá ruim. Tá vendo? Porque o certo seria apitar, eu acho. Se o fusível tivesse bom. Bom, vocês já viram aí que o fusível tá ruim, né? Que não apita. Eu tô botando ali pra ver pra quê, não sei. Mas tá bom, fusível ruim. Agora a gente vai medir a impedância da caixa de som. Quantos ohms tem, tá? No caso eu tenho esses dois aqui, ó. Que é mini alto-falante. E a gente vai colocar aqui pra gente ver como é que vai sair. Eu não sei qual que é positivo, qual que é negativo aqui. Ó, não tá apitando nada. Aqui nesses dois tá. Vamos ver, deixa eu trocar aqui. Apitou, mas eu não sei se isso aqui... Vamos ver. Tá estranho isso, eu acho que isso aqui não tá legal não. Tá, não sei, tá? Não sei medir, mas eu só tô mostrando aí pra vocês verem. Ah, agora aqui tá mais certo, eu acho, ó. Tá vendo? 7.7. Aquilo ali eu acho que não tá bom não, porque ali eu acho que é como se eu tivesse colocado um positivo com positivo, como se eu tivesse feito assim. Agora aqui não, aqui eu coloco um aqui no primeiro e outro aqui, ó, e já marca aí, tá vendo? Ó. Tá vendo? Eu acho que esse aqui tá bom e esse aqui tá ruim. Na minha opinião, né? Agora vamos ver esse aqui, só pra gente ver. Aqui eu vou seguir aqui, ó, tem um fio vermelho e aqui tem outro fio preto, né? Então, vamos lá. 2.9. Agora eu teria que saber... 3, né? Mas eu teria que saber de quanto que é, e eu não sei. Então, eu acho que é isso aí, deve ser 3, né? Aí, se tá apitando, eu acho que é porque tá bom, né? Ó, calma aí, vamos lá. Ó, tá dando quase 3. Acho que se tivesse ruim, não ia apitar, né? Esse aqui é um capacitor de ar-condicionado que eu tinha comprado aqui pra minha casa, né? 5 Fahrenheit, né? Tá, beleza. Então, aqui a gente vai tentar medir isso agora. A gente vai colocar aqui, vamos ver. Ah, gente, a gente sempre tem que lembrar que é essa ponta aqui, tá? Porque senão não vai adiantar de nada. Aí aqui, ó, 2. Aí aqui, como é 5, 2 eu acho que é muito pouco, então eu vou botar no 5, entendeu? Vou puxar aí um pouquinho, ó, tá aqui no... Botei no 20. Aí vamos ver aqui se vai dar 5. Não sei qual é o lado, porque aqui não aparece nada, e nem sei se é assim também, não deu nada. Ah, eu acho que é porque tem que esperar também, né? Vamos esperar aí, porque eu acho que não é assim de uma hora pra outra. Ó, deu 1. Ui, deu 2. Claro que saiu aqui o negócio. Oh, deu 5.5. Então, tá bom, tá, gente? Então, não é assim como a gente acha que tem que ser. Você viu que eu coloquei e eu achei que, ai, não tá funcionando. Não, mas deu 5.5 aí, gravado, tá? Aqui, ó. Então, esse tá bom. Pelo menos é o que eu acho, né? Aprovado. Tem esse capacitor aqui, que ele é 4.7, tá vendo? O F aí que vocês estão vendo. Aí aqui, como já tava no 20, eu vou deixar no 20, porque aqui 2 não é 2. Então, eu vou deixar nesse 20 aqui, tá? Pra gente poder ver se vai medir aqui, se ele tá bom. Aí... Como aqui tem uma faixa, esse lado vai ser o negativo e esse lado aqui vai ser o positivo. Toda vez que tiver uma faixa assim, sempre esse lado é o negativo. Então, eu vou botar um aqui. Vamos tirar aqui do zoom para vocês verem também, ó. E aqui, ó, vocês reparem que tá aí no 20. E, ui! Tá no 20 e a gente vai colocar aqui, ó. Nossa, a pessoa não tem muito jeito com essas coisinhas pequenas, não, ó. Mas tudo bem, vamos colocar aqui, vamos ver se vai medir. Vamos esperar aí um pouquinho, porque... Oh, olha lá, gente, deu certinho! 4.65 eu acho que deu. É porque... 67, tá vendo? É porque a gente não pode tirar logo, sabe? Tem que botar e deixar. E aqui tava dando, ó, 4.7. Então, tá dando 4.6, né, no caso... Tá bom esse capacitor? Agora a gente vai medir aquele que bipa, né? Que
para ver se ele tá, é resistência, né, do capacitor. Aí eu vou botar aqui desse lado e vou botar do outro. Não bipou não, tá vendo? Aí eu não sei se isso aí tá certo ou não. Ó, porque aqui tá em bip. Calma aí. Ó, não bipou. Tá dando o normal aí. Agora vamos botar do outro lado pra ver se vai bipar. Ao contrário. Viu? Deu uma medição ali, mas não bipa. Mas o capacitor não bipava não, gente? Eu jurava que bipava. Esse não tá bipando. Aqui eu tenho uma bateria que é de uma balança que eu troquei da minha mãe, que tava ruim, que não tava aparecendo os números lá, né? E aqui a gente vai medir, tá vendo que aqui já é o vermelho e aqui é o preto pra encostar aqui. Eu vou botar na volts aqui, deixa eu ver de quanto que ela é. Aqui tá falando que é 7,20, é isso? 7,50 volts. Então aqui eu acho que eu vou botar no 20. Aqui no 20 e vou botar aqui, só pra gente ver se vai dar alguma coisa. Vamos deixar aí, ó. Vamos ver. Tá dando 12. Tá falando ali que é DC, tá vendo? Aí não deu nada. Ó. Deu 12. Mas é 000,12, tá vendo? Então, não tá funcionando. Eu acho que é isso. Mas realmente não tá funcionando mesmo essa bateria. Aí aqui eu vou pegar uma bateria que ela tá novinha, acabou de chegar, é 4,2 volts, que é pra rádio, né, para as caixinhas de som. Aí aqui eu vou botar o positivo, a ponteira, e aqui eu vou botar a ponteira negativa. Aí vamos ver quanto que vai dar. Aí, ó, tá vendo? 3,81, tá vendo? E aqui fala que é 4,2 volts. Mas provavelmente deve estar descarregada, né? Por isso que tá dando essa voltagem aí. Então, é isso, gente. Tá vendo? Tá funcionando perfeitinho. Tem essa bateria aqui, ó, que é 1,2 volts. Então, a gente vai medir ela aqui também. Já que é 1,2 volts, eu vou botar no 2. E a gente vai medir. Positivo vai ser aqui e negativo vai ser ali. Vamos ver. Ó, tá dando 6,76. Ou ela tá descarregada ou ela tá ruim, porque ela tá muito abaixo, né? Não deu nem um ponto, entendeu? Eu tenho essa plaquinha aqui, que ela tem um diodo aqui, tá vendo? E aí a gente vai medir ele. Vamos botar aqui. Pronto. E aqui ele não pode apitar, se bem que eu acho que é isso. Não pode apitar dos dois lados, que se apitar dos dois lados, é sinal que tá ruim. Vamos lá. Ó, tá dando aí um ponto... Eita, mas é porque eu encostei, tá, gente? Mas calma aí. Ó, tá dando 1,79, tá vendo? No diodo. Agora vamos colocar aqui pra gente ver, virar aqui. Aí não apitou, então significa que tá bom. Eu acho que é isso. Que eu quero ver um negócio aqui, tá vendo aqui? Eu vou botar aqui na voltagem. E aqui eu tenho os fones. Aí eu vou tirar meu fone daqui. Aí eu quero medir quanto que tá saindo aqui para alimentar os fones. Vamos ver aqui. Ah, calma aí, eu tenho que botar em 2, né? Que com certeza... Ah, não, vou botar em 20, porque com certeza deve estar saindo 5 volts por aqui, né? Eu acho. Mas vamos encostar aqui. Só pra gente ver, olha lá, tá vendo? Sai 5,14 volts no fone de ouvido, gente. A gente fica, ai, não pode muita voltagem. Mas olha ali, 5,17 que sai aqui para alimentar o fone. Não sei qual que é esse, tá? Só vou botar aqui para vocês poderem ver a especificação. Não sei que lado é lado, quanta voltagem tem que estar, o que tem que dar, não sei, tá? Então eu vou botar a pontinha dele aqui, ó, em HFE, e a gente vai fazer a medição, pra gente ver aí quanto que vai dar.
Não sei se é nessa ponta ou se é na outra, tá? Mas a gente vai ver aí. Vamos ver quanto que vai dar. É 861. Bom, eu acho que eu tô vendo 861, né? Agora eu vou tirar. Deu 0. Agora eu vou botar nesse de baixo. Vamos lá. Deu 2? É, tá dando 2 aí. Vamos ver. É, tá dando 2 e no de cima tá dando 861. Então, provavelmente deve ser o de cima, né, gente? Bom, não sei como funciona isso. Só sei que aqui, ó, é NPN. Você tem que ver se esse aqui é isso ou se isso aqui é PNP. Aí, dependendo do que for, aí você vai colocar em cada um específico do que é. Aí eu tenho aqui a tomada, que ela já tá ligada. Aí eu vou botar aqui em corrente alternada, que eu acho que quando tá com essa linha aqui, porque significa que tá alternada. Aí aqui tá de 750 a 200 volts, né? No caso aqui é 110. Se é 110, eu tenho que botar no 200. Eu acho que é isso, né? Se fosse 220, eu colocaria aqui para 750. Então, aqui eu vou colocar um em cada lado pra gente poder ver quanto que vai dar de tensão, né? Vamos ver aí. Não tá dando nada. Que isso, gente? Já era pra ter daqui. Que isso aí que tá dando? Não tá dando tensão, gente. Será que tá ruim? Deixa eu botar nesse aqui. E o medo de tomar choque? Ó, agora eu acho que foi, hein? Ó. 120. Pô, mas era pra estar dando 110 aqui. Ah, é 120. Eu acho que é 110, 120 tá dando aí. Ó, tá vendo? 129. Mas aqui é 110, né? Tá vendo? Essa é a tensão daqui da minha casa. Aí o cara tava dizendo que pra gente poder saber qual é o lado negativo e o lado positivo da tensão, aí a gente encosta assim, ó. Aí provavelmente esse lado aqui que tá dando esse 13 aí é o positivo, né? Porque ele tá dando voltagem aí, ó, encostando nas coisas assim. Aí, se eu pegar aqui e colocar desse lado, aí ele vai ser o negativo, porque olha lá, ele dá praticamente 0, ele não tá dando quase nada, ó. Tá vendo? Ele não dá voltagem. Então, esse aqui é o neutro, né? No caso, fala neutro. Mas olha aí, ó. A diferença desse, ó, que tá quase pro 0. Vou mexer aqui pra ver. Acho que também isso aqui tá com mau contato, né? Não sei. Porque também fica variando, né? Mas olha aí. Aí agora eu vou botar aqui. Claro que você tem que ter mau cuidado, né? Mas olha aí, ó. Só de ficar no ar já mostra que tem tensão passando. Então esse é o fase, é o que passa energia, é o positivo desse lado de cá. Aí se eu botar aqui, vai dar a tensão que a gente quer, ó. Nossa, mas tá... Acho que isso aqui deve estar com um mau contato bonito aqui dentro, hein? Calma aí, gente. É porque realmente essa tomada aqui, ela é meio larga, sei lá. Mas ali, ó, tá dando 129, tá? Aqui é 110. Tá dando quase 130 volts. Gente, é isso. Não sei medir, vocês sabem muito bem disso. Não entendo nada de multímetro, tá? Mas queria mostrar aqui pra vocês como que ele funciona e como que ele é, tá? Então, vocês que entendem, vocês dizem aí nos comentários, ó, é assim, é assado, porque eu aprendo muito com vocês, gente. Eu não sou profissional, já falei pra vocês, eu sou uma dona de casa que gosta de ficar mexendo com essas coisas, mas não entendo nada, tá? Aí eu comprei esse porque esse tem esse Fahrenheit aí pra medir os capacitores, por isso que eu comprei, tá? E aprovei, porque eu gostei, porque tá funcionando. Agora eu tenho que estudar para eu poder aprender, claro. Mas é isso. Deixa um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. E me diz aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês comprarem, quem quiser, e ser feliz, tá bom? Então é isso.
deixa um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram, né, gente? Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!